Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Bruna Chiles e nessa aula nós vamos aprender vozes verbais. Pessoal, esse conteúdo é muito tranquilo, tá? Eu creio que vocês vão aprender isso super fácil. Quando nós falamos aí de vozes verbais, tá? Tem a ver aí com a forma que vai indicar a relação do sujeito, ou seja, como ela vai exercer a função aí de informar a relação entre a ação e os seus respectivos participantes, indicando ali se o nosso sujeito ele vai ser agente, ou seja, se ele vai praticar a ação, ou se ele vai ser paciente, se ele vai receber essa ação expressa pelo verbo. E o melhor ainda, esse sujeito ele também pode ser reflexivo, ele pode ser tanto agente como paciente, ou seja, ele pode praticar e receber essa ação ao mesmo tempo. Então, vem comigo e vamos aprender. Então, as vozes verbais aqui dentro da língua portuguesa vão ser classificadas aqui em 3 tipos, ok? Nós teremos a voz ativa, que quer dizer a ação, o sujeito ali praticando a ação, ok? A voz passiva, o sujeito recebendo, tá? Ou seja, ele recebendo essa ação. E a voz reflexiva, ou seja, o reflexo, ele age, mas ao mesmo tempo ele vai receber, tranquilo? Então é bem tranquilo mesmo. Todas elas aqui é muito fácil de ser identificado. A única que vai ter, né, 2 classificações é a voz passiva, que ela vai ter a nomenclatura de voz passiva analítica e também voz passiva sintética. E esse sintética, você vai lembrar que ele começa com S, então nós vamos ter a partícula C, tranquilo? Então vem comigo. Vamos lá falar um pouquinho de cada um. A voz ativa é o tipo de construção que é mais recorrente aí na língua portuguesa e também nas provas. É quando esse sujeito nosso ele vai ser chamado de agente, ele vai praticar a ação expressa ali pelo verbo. Ela é a mais simples de se identificar porque ele vai estar ali na ordem correta. Olha, o concurseiro acertou as questões. Então eu pergunto aqui quem que praticou essa ação? Quem que acertou as questões? O concurseiro. Então, o nosso agente aqui, o nosso sujeito, ele pratica as ações de acertarem ali as questões, tranquilo? Quem que escreveu a carta? Ele. Ele faz a ação de escrever a carta. Quem que forneceram um abrigo aos necessitados? Eles. Eles fizeram a ação de fornecerem ali abrigo aos necessitados, tranquilo? Então, a voz ativa, o nosso sujeito, vai ser o agente, porque ele vai praticar a ação, não esqueça disso. Vamos lá, professora. E a voz passiva? Vai ser o contrário. O nosso sujeito aqui, ele vai ser paciente, tá? Ele vai sofrer, ele vai receber essa ação. Então, a voz verbal, ela pode ser subdividida aí, no caso, em 2 tipos, que é aquele que eu falei para vocês. Elas podem ser divididas em voz passiva analítica e voz passiva sintética, tá? Mas todas as duas, o nosso sujeito, ele sofre essa ação, por isso ele é chamado de paciente. Então, presta atenção. A voz analítica, professora, como é que ele é? A voz analítica, pessoal, é marcada pela presença do agente, né? Com o termo da oração que vai praticar essa ação. E normalmente ela vai vir acompanhada pela preposição, tá? Então, pela preposição por e as suas variações. Pelo, pelos, pela, pelas, tranquilo? Então, vai vir um sujeito paciente, um verbo auxiliar, mais o particípio do verbo principal, mais a preposição e o agente da passiva. Ou seja, ali, né, o que ele está sofrendo. Então, presta atenção aqui que vocês vão entender. Ó, os resultados da pesquisa foram apresentados pelas instituições. O que foram apresentados pelas instituições? Os resultados da pesquisa. Então, esses resultados da pesquisa aqui, ele é chamado de sujeito paciente, tá? Porque ele está sofrendo a ação. E aí, ou seja, aqui nós vamos ter o nosso verbo auxiliar, nós vamos ter o verbo no particípio. Por quê, professor, o verbo no particípio? Qual que é o verbo no particípio, pessoal? São os que têm a terminações ado, edo e ido. Não se esqueçam, tá? Olha aqui, e aí o último vai ser o quê? Agente da passiva, é o que está fazendo o quê? A ação, ou seja, a ação aqui é feita pela instituição, tá vendo? Então vamos lá de novo, a casa está cercada por bandidos. A casa vai ser o nosso sujeito paciente, está é o nosso verbo auxiliar,
cercada, o nosso verbo no particípio, olha a preposição, e aqui nós vamos ter o agente da passiva, o que pratica, o que fez a ação. Então, a casa está cercada por bandidos. Esses bandidos estão cercando a casa, tá vendo? Então, eles praticam a ação. E o nosso sujeito, ele é paciente, porque ele recebe essa ação. Tranquilo? Vamos lá? Os meninos serão conduzidos pelo mestre. Olha a estrutura. Os meninos é o nosso sujeito paciente, serão o nosso verbo auxiliar, conduzidos do nosso verbo no particípio, pelo a preposição, e o mestre, o nosso agente da passiva, tranquilo? Então, é muito tranquilo. Vocês viram aí a construção? Então, os resultados, a casa, os meninos, eles recebem a ação expressa pelo verbo, que foram apresentadas, está cercadas e serão. E aí, nós temos o quê? Os nossos agentes da passiva, que foram aí as instituições, os bandidos e o mestre, ok? E a voz passiva sintética, professora? Aqui nós vamos ser conhecida por pronominal também, tá? Cuidado que a banca pode trazer ali. Por quê? A formação dela é justamente por esse pronome ser, que vai exercer a função de apassivadora. Então, nessa construção, não vai ter verbo auxiliar, preste atenção. Alguns gramáticos denominam essa passiva sintética, né, aí, como, ao contrário da voz analítica, o agente da passiva não vai se fazer presente. Por isso que, muitas vezes, as provas vão cobrar esse tipo de construção de oração lá com o quê? O sujeito indeterminado. Então, você tem que ficar atento, porque aqui a banca também vai cobrar o sujeito indeterminado, porque ela vai querer saber se esse se é um índice indeterminador, se realmente não vai ter sujeito. Então, você tem que ficar bem atento em relação a isso, ok? A estrutura da passiva sintética, ela é muito tranquila. Ela vai vir com verbo transitivo, vai vir com esse pronome se, mais o sujeito paciente lá no final. Então, vem comigo, vamos prestar atenção aqui. Ó, apresentaram-se os resultados da pesquisa. Então, quem apresenta alguma coisa, não é verdade? Então, aqui eu tenho o meu verbo transitivo, eu tenho a minha partícula ser aqui, né? E eu tenho o quê? Os resultados da pesquisa, que vai ser o nosso sujeito paciente, tranquilo? Obras de artes raras salvaram-se no incêndio do museu. Praticaram-se boas ações. Então, ó, nas três construções acima, os sujeitos pacientes, que são os resultados da pesquisa, obras de artes raras e boas ações, eles sofrem, eles recebem a ação expressa pelo verbo, que são representados aí pelo esse verbo transitivo, mais essa partícula ser, tranquilo? O que é importante aqui você saber? Para saber se essa partícula é apassivadora, ou seja, se ela é um índice aí de determinação, nós devemos passar a voz passiva sintética para a analítica. Se ela tiver sentido na reescritura, então esse pronome realmente ele é apassivador, ok? Ou seja, ele é um índice aí, né, de indeterminante, dependendo se não tiver sujeito. Então, olha lá. Apresentaram-se os resultados da pesquisa. Eu posso fazer a reescritura falando, os resultados da pesquisa foram apresentados. Então, o que foram apresentados? Os resultados da pesquisa. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho um sujeito. O meu sujeito paciente é esse aqui. Por que, professora, a senhora está falando isso? Porque a banca vai trazer justamente, às vezes, essas estruturas. Olha, aluga-se casas. Nesse caso aqui, muitos alunos talvez responderiam que seria o quê? Sujeito indeterminado. E não é, porque ao fazer essa reescritura, casas são alugadas. Se casas são alugadas, quem que são alugadas? As casas, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho o meu sujeito, né? Que seria casas, ok? Então, tomem cuidado. Professora, me dê um exemplo, então, que seria sujeito indeterminado. Ó, precisa se de funcionários. E aí, a dica que eu dou para vocês é o quê? Nessa estrutura da voz passiva sintética, na maioria, para não dizer todas, para você identificar se tem sujeito ou não, é simples. Você vai olhar. Se tiver a preposição, ela está fora da estrutura, né, da paciente aqui, sendo aí um índice indeterminador. Então, nesse caso, tendo D aqui, o C vai sim ser certeza índice indeterminador. Ou seja, essa frase ela não vai ter oração, porque não há como eu fazer a reescritura, fica sem sentido, ó.
funcionários de são precisados. Tá vendo que fica estranho? Então, aqui a marca principal vai ser a preposição. Você viu a preposição, você pode ter certeza que a estrutura dessa frase, ela vai ser o quê? Uma frase que vai ter um sujeito indeterminado. Nós não vamos conseguir indeterminar, porque ele vai ter ali um sujeito, né, que não existe, que não está ali determinado, diferente de aluga-se casas, que nós podemos fazer, né, essa reescritura aí, tranquilo? E a reflexiva, professora? A reflexiva é a mais tranquila, tá? A reflexiva, ela vai trazer ali tanto o nosso sujeito fazendo a ação como praticando a ação. É muito importante que você entenda isso. Ó, a mulher se feriu com a faca. Então, a mulher ela está praticando a ação e recebendo. Ah, professora, eu não entendo. Vamos lá que vocês vão entender. O homem se barbeou muitíssimo bem. Maria se cortou com a faca. Professora, me explica então como que eu vou entender realmente que é uma voz reflexiva. Basta você fazer a pergunta, tá? Quem se cortou com a faca? A mulher. Quem se feriu com a faca? A mulher. Tá vendo? Então, aqui todos os dois. Tanto ela fez a ação como ela recebeu a ação. Quem se barbeou muitíssimo bem? O homem. Quem se barbeou? O homem. Tá vendo? Quem se cortou com a faca? A mulher. Quem se cortou? A Maria. Tá vendo? Então, a ação e a ação a sofrida, né, por esse sujeito, sempre vai estar ali na mesma frase. Então, basta você fazer esse tipo de pergunta. Perguntar ali, quem se feriu, que é a ação? A mulher. Com a faca, quem se feriu com a faca? A mulher, tá vendo? Então, tanto ela fez a ação, como ela recebeu o corte ali da faca, tranquilo? Então, essa é as nossas vozes do verbo aí, é bem tranquilo. E eu espero que você tenha entendido, revisem e vamos treinar exercícios para que vocês possam aí assimilar esse conteúdo. Tchau, tchau, até a próxima aula.